Salve Maria Imaculada, quinto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Maria, desatadora dos nós, ensinai-nos a amar as coisas simples da vida e a fazer de nossa existência o mesmo que fizestes. Um dom para todas as pessoas que buscam em nós a presença de Deus. Amém. Mas eu ainda não consigo ver Jesus agindo na minha vida, Hilton. Na verdade, há meses, há anos, há tempo que eu não estou vendo mais Jesus agindo na minha vida. Eu rezo, não estou vendo esse agir, a presença. Deus permite que nós passemos por um tempo rezando por algo específico que nós estejamos pedindo, precisando. Primeiro, para que a gente aprenda, como está na palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 55, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ou seja, a nossa visão é limitada mesmo, como nós rezamos ontem. Se não vivermos pela fé, com os olhos da fé, a nossa visão é limitada para poder ver, entender, discernir o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E segundo, Deus permite passarmos por um tempo rezando, e aqui o tempo eu não sei qual é o seu necessário, tá? Se são dias, meses, anos, para nos ensinar sobre a perseverança. Para viver a fé, crendo num Deus que realiza o impossível, é preciso perseverar, gente. Nós não podemos nos deixar enganarmos pensando que esta fé que crê no Deus que realiza o impossível é porque ele faz tudo de forma imediata. É rápido. Não é. Cuidado se você está ouvindo essas mentiras. Porque não é assim. É preciso perseverar. Perseverar. A palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim, preste bem atenção. É preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Vou repetir, mas acho que ficou claro. É preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. É isso, gente. Perseverança. Quantas pessoas desistiram? Desistiram de lutar, desistiram de tentar outra vez, de outra forma. Desistiram de se esforçar. Há muitos casamentos que terminaram, gente, porque desistiram dessa luta, do esforço, de recomeçar. Infelizmente. Não foi só por um ato, um problema que aconteceu, mas é porque talvez foi repetitivo, foi. E lógico, há situações, né? Mas há situações que aconteceram, o motivo não era para terminar um matrimônio. Faltou a luta, faltou o esforço, faltou se dedicar. E até estou me recordando dessa palavra sobre a vida matrimonial, porque hoje estaremos em missão, pregando no encontro de casais.
E falta muitas vezes essa luta, essa dedicação na nossa vida como um todo, não é só para quem é casado, não, viu? Na nossa vida como um todo. Pensa nos teus sonhos. Pensa nos projetos que você já pensou em realizar. Pensa em quantos cursos, estudos que você sonhou fazer, aprender para conseguir passar numa prova, conseguir progredir na sua carreira, poder fazer o seu negócio crescer. E o que aconteceu? A gente começa e desiste. Deixou de aprender aquele idioma, a gente deixou de melhorar nossa saúde, que começa a treinar, começa a se cuidar, desiste. Hoje, com essa vida praticamente 100% digital que nós vivemos, a gente cria um comportamento, um hábito de imediatismo em tudo que nós vamos fazer. Porque as redes sociais já são planejadas pensando nisso, com essa intenção. Ou seja, a gente assiste vídeos hoje para 20 segundos. Tem gente que vídeo de 1 minuto, 2 minutos já é quase uma série já, né? Um capítulo de um episódio de uma série. Porque o comportamento, a mentalidade já está acelerado. Está se deixando ser doutrinado pelas redes sociais nesse formato. Prazer rápido, prazer curto, né? Vício da dopamina. E aí, quando precisa, na vida real, perseverar, não consegue. Já perdeu. Não consegue. Mas a palavra de Deus para nós é clara que é preciso perseverar para alcançar o que Ele prometeu. É preciso. Se nós formos meditar em detalhes sobre isso na palavra tema dessa novena, Mateus capítulo 17, de 14 a 21, vamos relembrar aqui de novo. Uma pessoa foi até Jesus e pediu pela cura do seu filho. Mas veja, ela já tinha ido até os discípulos e não conseguiu. E ela foi onde Jesus estava para conseguir. Perseverança. Ela não desistiu. Ela não podia ter levado essa causa diante dos discípulos. Os discípulos falaram, a gente não consegue curar ele. E ela ter parado por ali, ter desistido. Não. Então eu vou atrás do seu mestre. E ela foi descobrir onde Jesus estava, ela foi até Jesus. Se ajoelhou e disse, pelo amor de Deus, né? Olha, é a minha expressão, né? Mas, Senhor, tem compaixão de mim. Cura o meu filho, o Senhor pode. Perseverança. O que você está desistindo na sua vida? O que você está desanimado? Quais sonhos você deixou de lado? Projetos inacabados? Coloca tudo isso em oração hoje. E pede pela intercessão de Nossa Senhora Desafiadora dos Nós, por Espírito Santo, te falar onde você precisa voltar a lutar. Aonde você precisa voltar a batalhar. E talvez não é voltar, não. Onde você precisa começar. Onde nós precisamos começar a lutar. Porque talvez a gente está lutando em batalhas que a gente não deveria. Nem toda montanha vale a subida. Não tem esse ditado sábio? Nem toda. Às vezes a gente está subindo montanha que a gente não deveria subir, está gastando energia, esforço, tempo, dinheiro, tudo. E não deveria estar subindo essa montanha. Está lutando pela causa errada, está lutando do jeito errado. Aprende a perseverar como Deus quer, na fé, em oração. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 13, quando Jesus está fazendo ali uma pregação escatológica sobre os sinais do final dos tempos. Nesse versículo 13 de Mateus 24, o que Jesus diz? Ele começa a dizer todos os sinais. Terremoto, guerra, fome,
doenças que irão aparecer no final dos tempos. E ele termina dizendo nesse discurso escatológico: mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim, diante de tudo que o mundo vai sofrer, será salvo. Porque muitos vão desistir, muitos vão deixar de acreditar em Deus, muitos vão perder a fé, muitos vão parar de rezar, muitos vão parar de ir na igreja, como já tem acontecido também. Assim como tem acontecido de muitos estarem voltando para a igreja, de muitos começarem e voltarem a acreditar em Deus. Muitas pessoas voltaram a rezar, antes não rezava. Não é assim? Também, graças a Deus, voltaram a perseverar. Mas olha o que Jesus diz, hein? Diante de tudo que a humanidade ainda nós iremos passar, quem perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos desistir. Não é a frasezinha que às vezes a gente posta, né? Desistir não é uma opção. A gente precisa viver isso. Precisa perseverar, gente. Perseverar. Porque tudo tem um tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente quer num determinado tempo, a gente olha o que a gente precisa e fala, nossa, eu preciso para que seja nesse momento da minha vida. Mas tudo há o tempo de Deus. E nós aprendemos a viver o tempo de Deus perseverando. Porque se a gente desiste, a gente não vê o tempo de Deus chegar. Ontem eu comentei o testemunho de um casal de amigos que pediram ajuda e reviveram um milagre, né? A partir do negócio deles. Até ela me mandou mensagem, tô rezando a novena, e você escutando você falando a pregação, né? Ela mandou ontem, escutando você falando a pregação sobre o nosso testemunho, a gente se emocionou e você não sabe o quanto, a partir daquele dia, Deus transformou a nossa vida. Ele permitiu mesmo que a gente passasse por aquilo. Tá vendo, gente? É isso. Para aprender a voltar para Deus, ver que uma vida com Deus exige perseverança. Tem que rezar todo dia. Gente, amanhã é domingo. Não tem desculpa, não tem salvo uma pessoa enferma. Salvo uma emergência que você venha passar. É missa amanhã na igreja. Santa missa dentro da igreja. Se não for nossa paróquia, em outra paróquia que você vai poder ir, se você está viajando, eu não sei. É igreja amanhã, é missa amanhã. E assim todo domingo. Não tem essa que você falta no domingo e vou na missa segunda-feira. Não, você falta no domingo, você tem que confessar. É pecado grave. O pecado grave leva para o inferno. Tá entendendo, gente? Como é que persevera sem participar da Santa Missa no domingo? É a oração mais importante para nós católicos. Santa Missa. E para quem está apto, Eucaristia, gente. Está apto a comungar. Como é que vive sem Eucaristia? Eu não estou apto a comungar. Por quê? Porque não quer terminar esse casinho que você está tendo com alguém? Está te impedindo de comungar Jesus na Eucaristia? É por causa de qual pecado você não está comungando Jesus na Eucaristia? Se liberta em nome de Jesus desse pecado. Libertação, gente. E perseverança, viu? Você pensando que é só alguém vir impor as mãos, tá liberto. Alguns casos são assim, extraordinários que o Espírito Santo faz. Outros casos não. Outros casos a libertação é um processo. Exige tempo para a pessoa ser liberta.
Mas a pessoa também tem que ajudar, tem que perseverar no tratamento, na busca, na renúncia, fugir do pecado, fugir de ocasiões de pecado, não ser o instrumento do pecado na vida dos outros. Tem que lutar. Aí vive o tempo de Deus. Aí vive o milagre. Meses atrás, quem já está aqui rezando conosco, viu o testemunho meu e da minha esposa aqui, Oriana. Nós vamos completar 15 anos de casado em outubro. Há 13 anos esperando em Deus o milagre de um filho. Rezando, tentando, esperando. Ano a ano o milagre não veio. 13 anos, gente. 13 anos. Tempos que foram difíceis nesses 13 anos. Tempos que o nosso casamento foi provado, a nossa vida matrimonial foi provada, a nossa união foi provada na dor, no sofrimento nessa situação. 2 anos atrás, entramos na fila de adoção. Há um mês a nossa filha chegou. A Maria Clara. 13 anos esperando por esse milagre. Perseverança. Como Deus nos ensinou, gente, nesse tempo todo. A lutar, a aprender a esperar em Deus, a deixar Deus ir formando a gente, nos preparando para que a graça chegasse, a gente estivesse pronto para receber. Você pensa que você está pronto para receber, às vezes você não está nada. Deus está dando tempo, você às vezes consegue te preparar, mudar a sua cabeça, o seu jeito, o seu olhar, o seu coração, preparar a sua vida ao redor com recursos para receber a graça. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Enquanto não chegou o tempo do seu milagre, persevere na fé, persevere na oração, pois chegará, em nome de Jesus. Rezemos juntos esse 5º dia da novena. Oração final. Ave Maria, bendita de Deus, cheia de graça, Mãe de Jesus e nossa Mãe. O amor do Pai vos elegeu e vos quis como a nova Eva de ventre santo e fecundo, para nele gerar o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo. O Senhor fez em vós maravilhas, e por vossa obediência à vontade dele, desatastes o nó da desgraça que se abateu sobre o gênero humano, nó que foi atado pela desobediência de Eva. Pelo vosso sim, o céu e a terra se abraçaram. A esperança da salvação se fez certeza, e Deus habitou entre nós. A vós recorro, ó Virgem Maria, porque vossas mãos maternas se comprazem em desatar os nós que prendem e oprimem a vida dos vossos filhos e filhas, para vê-los mais perto do vosso Filho, abençoados e felizes. Recebei, ó Mãe, a minha vida e contemplai com misericórdia quantos nós me prendem ao mundo, trazendo-me angústias e sofrimentos. São nós do passado e do presente. Presente agora os nós necessários na sua vida, para que, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, possam ser desatados. Socorrei-me, ó Mãe Santíssima, pois meu ser deseja a paz que vem de Deus. Buscando o vosso auxílio, refaço o meu propósito de me empenhar em viver como uma nova criatura, que proclama a glória de Deus pelas obras da fé e do amor. Ouvi, ó Mãe, o meu clamor. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada.